Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de Geografia de número 23. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer um tour, na verdade, sobre a região Nordeste. Nossos objetivos são conhecer a cultura da região, da região Norte, a cultura da região Norte em diversos aspectos. E também dividir, no caso, identificar as diferenças étnicos, raciais dos grupos de diferentes áreas do nosso território brasileiro. Então, hoje o nosso tour vai começar pela região Norte. Recapitulando, no caso. Na aula anterior, nós aprendemos sobre o conceito, no caso de região, bem como as características, no caso, e divisões dos mapas. Já sabemos, no caso, que o mapa político ele é dividido em 5 regiões. Nas próximas aulas, no caso, nós conheceremos um pouquinho mais sobre cada região brasileira. Na região Norte, no caso. A região Norte do Brasil é a maior região em extensão territorial, com cerca de uma área de 3.856.676 quilômetros quadrados. No caso, essa quantidade equivale a 42,27% do território nacional. Uau! Então, ele é bem vasto, ele é um território que ele ocupa muito espaço, no caso, no nosso mapa brasileiro, certo? Com essa região, ela conta, no caso, com uma população de cerca de aproximadamente, mais ou menos, 18 milhões de habitantes. E isso segundo o censo do IBGE. Ela é uma área formada, no caso, por 7 estados, que seriam o estado do Amazonas, do Pará, do Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. Esses são os estados, no caso, que compõem a região Norte. Aqui eu trouxe um mapa para vocês darem uma olhadinha. Nós temos essa região, no caso, além dos 7 estados, também as suas respectivas capitais, no caso, Amazonas, Manaus, Acre, Rio Branco, Rondônia, Porto Velho, Pará, Tocantins, Palmas, certo? Amapá, Macapá, Roraima, Boa Vista e acho que era isso, Pará, Belém. Então, nós temos aqui, além, no caso dos estados, nós também temos as capitais, no caso, e essa divisão foi feita também pelo IBGE. Só contando um pouquinho para vocês como que é o clima da região Norte. O clima predominante na maior parte da região Norte, no caso do Brasil, é o equatorial. Então, ele é um pouquinho úmido, certo? Até por causa da floresta que existe lá. Apresentando, no caso, elevadas temperaturas, na média ali dos 25 graus. Chuvas abundantes durante todo o ano. Em todo o estado, no caso do Tocantins e do sudeste do Pará, predomina, no caso, um clima tropical, com 2 estações bem definidas, que seriam a chuvosa e uma que acontece a seca, né, nesses 2 estados. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre a vegetação, no caso da região Norte. A vegetação da região Norte, ela está intimamente ligada com o clima e o solo e também o relevo dessa região. Além da floresta, que ocupa a maior parte, no caso da região, aparecem também os campos que são úteis para a criação do gado, né? Plantação também. A floresta amazônica, no caso, ocupa 40% do território brasileiro e representa apresenta 3 degraus de vegetação, tendo como base, no caso, os níveis e também as altitudes que lá existem. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, no caso, da vegetação da região Norte. Eu vou ter para vocês, no caso, a mata de terra firme. Nós vamos ter a mata de várzea e a mata de igapó, que é onde fica submerso ali na cheia. Vocês percebam aqui que, no caso, quando há inundações, né, que há um período de chuva,
essa mata do Igapó, no caso, ela fica submersa. E também ali tem o nível normal do rio, né, que daí não pegaria essa mata do Igapó. Mas nas cheias, até a mata de várzea acaba desaparecendo. Então, só falando para vocês umas características de cada uma dessa vegetação. No caso, a mata de terra firme, ela parte, no caso, da floresta, que se localiza em terrenos mais elevados e que não são atingidos pelas inundações dos rios. Daí a gente tem a mata do Igapó, que é a parte, no caso da floresta, que se localiza em terrenos mais baixos, próximo aos rios, ocupando, no caso, o solo permanente e que acabam sendo alagados, né? Podem predominar, no caso, a Vitória régia e a piaçava, que é uma determinada vegetação existente nessa área. A gente também vai ter a mata da várzea, né? Mata de várzea, que é a parte da floresta, no caso, sujeita a inundações periódicas, no caso, sempre ocorrem essas inundações. Situa-se também na mata em terra firme do Igapó e que também representa, né, apresenta uma grande diversidade de espécies, predominando também as árvores que fornecem o látex, por exemplo. A gente também, considerando o clima, relevo, né, a gente vai ter, no caso da região norte, o relevo, no caso, dividido em 3 áreas, seriam a planície amazônica, no caso, que acompanha grande parte de uma bacia fluvial. Quando a gente fala em bacia fluvial, a gente sabe que a gente está falando de água, com altitudes que variam de 100 a 200 metros acima do nível do mar. Também a gente vai ter a região, no caso de planaltos, que é entre 200 a 800 metros de altitude, em áreas de chapadas e também de serras. Vamos ter também a questão de regiões de maiores altitudes, acima dos 800 metros no caso. Entre elas está a Serra do Parirama e do Pacaraírama, no estado de Roraima, tá? São os nomes bem diferenciados que também variam no caso do Tupi e do Guarani, por isso que eles têm esses nomes no caso. A gente também vai contar um pouquinho sobre a hidrografia da região norte, no caso. A região norte do Brasil, ela possui 2 grandes bacias, que seriam a bacia amazônica e a bacia do Tocantins. A bacia amazônica, ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? E ela é formada pelo rio Amazonas e também tem mais de 1.000, no caso, afluentes, rios e riachos, com cerca de 3.669.956 quilômetros de extensão em território brasileiro, no caso. Ele possui 22.000 quilômetros de rios navegáveis, que é possível, no caso, fazer a navegação. Então, ele é muito extenso se pensarmos, né, a questão dessas 2 bacias. E a bacia amazônica, no caso, ela é conhecida mundialmente. A bacia do Tocantins, ela é a maior bacia hidrográfica, no caso, brasileira, totalmente brasileira. E ela é formada também no rio Tocantins e seus afluentes. O rio Tocantins, no caso, ele nasce no estado de Goiás, ele atravessa os estados do Tocantins, do Maranhão e do Pará, até ele desaguar no Golfo Amazônico, próximo à cidade, no caso de Belém. Na época, no caso das cheias, né, que está muito cheio o rio, no caso, ele apresenta grande parte, no caso, os seus rios navegáveis. A hidrelétrica do Tucuruvi, ela é localizada no estado do Pará e é a maior usina hidroelétrica totalmente brasileira, tá? Então, nós temos aqui a questão dos rios afluentes das bacias, que ajudam, no caso, na energia elétrica, não só local, ali na questão do norte, mas também ela distribui nacionalmente, né? Ela é reconhecida nacionalmente. Nós também vamos ter um critério, no caso, para analisarmos a região norte, que seria o setor econômico.
Na região norte, né, começou a receber grandes números de imigrantes, lá por volta lá do 1870. E, no caso, eles desembarcaram, né, na floresta à procura da seringueira e da extração do látex usado na fabricação da borracha. Já no ano de 1910, metade da borracha consumida no mundo estava saindo da Amazônia, para vocês terem uma ideia. Então faz muito tempo que ocorre essa questão do extrativismo ali. O extrativismo do látex e também da castanha do Pará atraiu imigrantes espanhóis, os portugueses e os franceses. A gente sabe que a castanha pode fazer inúmeras coisas com elas, os cosméticos, até mesmo os produtos alimentícios, né? Também na região norte, ela possui um imenso recurso de minerais. No caso, a cacieira, que ela extrai o alumínio. E ela é explorada desde 1958 em Rondônia. Já em 1967, foram descobertas na Serra do Carajá, no sudeste, no caso do Pará, jazidas, no caso, ou seja, locais que eram extraídos os minérios de ferro e também do manganês, ouro, da bauxita, níquel e do cobre. Então, eram zonas, no caso, que poderiam ser explorados, no caso, esses minerais. E eles são bem abundantes naquela região, mas por conta da extração, hoje em dia já não há tanto desses minerais. A região norte do Brasil era pouco industrializada até 1960, quando na cidade de Manaus recebeu incentivos fiscais para a instalação das indústrias nesse local. O distrito industrial ele foi planejado e recebeu várias empresas nacionais e também estrangeiras, principalmente de origem japonesa, como é o caso ali da Sony, da Toshiba, da Yamaha, montadora Honda. Então é uma área, uma região que recebeu indústrias montadoras, no caso, e fabricadoras de produtos eletrônicos e também de serviços automobilísticos. Então aqui a gente tem um logo, esse logo é bem comum em alguns produtos. Quando a gente vê ali produzido no polo industrial de Manaus, conheça a Amazônia. Às vezes é um ticketzinho que vem em determinada embalagem. No caso, com a criação da Zona Franca de Manaus, outros setores também da economia local e regional foram beneficiados, como o comércio, no caso da prestação de serviços, que seriam o ramo de hotelaria, e também a questão do transporte urbano, além do turismo, né? Então, recebendo essa empresa, movimenta toda a economia, recebe também turistas, pessoas de diversas regiões que fazem essa região, no caso, se beneficiar economicamente. Então, foi bem benéfico ter criado, no caso, o Polo Industrial de Manaus. Além também da geração de serviço que também essa zona criou. Na questão do norte, a gente também tem a questão da cultura deles. A cultura da região norte, ela é muito rica e fortemente ela é influenciada pelos indígenas, pelos europeus, africanos, bem como os migrantes, né? Por ser uma região com uma população bastante miscigenada, né? Ou seja, várias nacionalidades que ali eram povoadas, né? O norte, no caso, tem várias também manifestações culturais, né? Ou seja, eles têm costumes e crenças populares e a culinária também bem diferenciada. Dentro dessa cultura, no caso, a gente tem algumas festividades da região norte. Ali a gente vai ter, no caso, na imagem, o Círio de Nazaré, que ele atrai pessoas, no caso, em sua grande maioria numa procissão. Então ele é de cunho religioso. No estado, no caso do Pará, ele é uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. E se realiza sempre essa festividade em outubro. Então ali a gente pode ver que é uma imagem bem colorida. As pessoas elas seguem essa tradição anualmente em questão da religião que eles acreditam.
Outra festividade desse local é, no caso, a festa que se realiza em Parintins, né, no estado do Amazonas, e ele é conhecido, no caso, como o Bumba Meu Boi. E lá, assim como tem Sambódromo, na região norte a gente tem o Bumbódromo, que é um festival que consiste na disputa, no caso, entre dois bois. Seria o garantido, que ele é representado de vermelho, e o caprichoso, que é representado em azul, tá? Então ele é uma disputa, ele também tem um cunho religioso, tá? Também conta sobre a questão de lendas regionais e locais. Ainda sobre a região norte, como a gente sabe que é vasto, na questão da floresta amazônica, de frutas, vegetais, minerais, a culinária não seria diferente. Então, a cozinha tradicional do norte do Brasil, ela é rica na mandioca, na questão do peixe, que é a herança e costumes dos indígenas, né? Que aqui já viviam antes da colonização portuguesa e também da espanhola. As variedades de frutas existentes na região, né, se destacam na culinária nacional também. E são os exemplos que a gente toma até hoje, que é o guaraná, que é uma fruta, o açaí, o cupuaçu e a graviola, além também da questão do cacau, que também é produzido nessa região. Aqui eu trouxe para vocês que é uma receita, no caso, que é utilizado a folha da mandioca triturada, mas ela se assemelha, no caso, a uma feijoada, por isso que ela é conhecida como feijoada sem feijão. Então ela não utiliza o feijão, ela só utiliza as folhas da mandioca. E geralmente a gente acaba descartando esse material, né? Só come mesmo a mandioca. E lá é reaproveitado, eles utilizam, no caso, como um outro tipo de alimento, uma outra forma, no caso, um prato típico da região. Na região norte também, por essa questão cultural, a gente tem a questão das lendas e os mitos regionais do norte. Um bem famoso que faz parte da cultura, do folclore nacional, são as lendas. Então, a região ela possui algumas histórias folclóricas típicas do lugar, como, por exemplo, é a lenda do boto. Quem já não ouviu a lenda do boto, né? Essa lenda, no caso, ela conta a história do boto que durante a noite ele se transforma em homem, ele se veste de branco, ele usa chapéu para se esconder o seu grande nariz de boto. E ele acaba seduzindo as mulheres, né? Nos passeios, acaba engravidando elas, e essa é a lenda que é contada lá no norte para justificar quando uma moça solteira, que não tem um relacionamento sério, digamos assim, não é casada, que ela aparece grávida, no caso que ela foi seduzida pelo boto. Então é uma lenda, no caso, local, no caso também conhecida nacionalmente. E claro, ela vai se modificando dependendo da região do Brasil. São contadas de várias formas as lendas. Essas são um pouquinho das curiosidades sobre a região norte. Eu espero que vocês tenham gostado. No caso, para a nossa aula de hoje, vocês vão precisar do caderno, do lápis e eu espero que vocês tenham feito anotações. Certo, pessoal? Até a próxima aula!